Ora bem, continuando, segunda parte, o que fazer, pergunta à juventude, em caso de catástrofe. Na questão da catástrofe humana, a coisa é mais complicada. Em primeiro lugar, porque ela não é, em princípio, tão repentina, é um processo mais gradual, não é? Um vulcão explode e acabou, não é? Temos que isto pode acontecer, por exemplo, em Yellowstone e afeta a humanidade inteira. Ou um tsunami vem, são minutos de catástrofe e a coisa é arrasada pelas pontas, não é? Não tem nada que enganar. Aqui não é assim tão linear, não é? Quer dizer, é um processo que se vai desenvolvendo, vai piorando. Normalmente piora e a coisa vai andando cada vez pior. Bom, temos várias situações. O crash, a guerra ou a subversão e o apagão. Vamos começar pelo apagão. O apagão é algo que nos vai voltar a acontecer, mas vai voltar a acontecer bem pior, não é? Vão ficar dias de escuridão seguidas. Ora bem, quando isto acontecer, a pessoa tem que estar prevenida, não é? O pior sítio para se estar, as grandes cidades. O pior sítio para se estar, as grandes cidades. Porque com um apagão não há água, não há esgoto, não há elevadores, não há transporte, não há metropolitano, não há comboios, não há elétricos, não há. Estou a perceber? Não há luz, não há telemóveis, não há. Portanto, o pior sítio para se estar durante um apagão prolongado é nas grandes cidades. Pior sítio. Aliás, o resto vai ser igual. Então, e se houver uma guerra e uma convulsão? O pior sítio para se estar em caso de subversão é numa grande cidade. E porquê? Porque na grande cidade há lumpen, há escumalha, há milhões e milhões de pessoas que vivem de subsídio ou dependência. Milhões e milhões de pessoas que vivem dependentes do dinheiro público, da ajuda pública, da previdência, do Serviço Nacional de Saúde, da terceira idade e não sei o que, lá. Estão a perceber? São pessoas não autónomas. Portanto, isto cria uma espécie de ansiedade adicional para os próprios e para os familiares, como é evidente, e para as pessoas que estão obrigadas a acudir a esta gente, não é assim? E, além do mais, existe o fenómeno do caos. O que é o caos? É a ausência de ordem, a ausência de disciplina, a ausência de lei, a ausência de segurança. E isto acontece em instantes. A primeira coisa que acontece é a corrida aos supermercados para esgotar as prateleiras. O povo português é estúpido, portanto, de papel higiênico e de umas cacas desse estilo, em vez de serem coisas de sobrevivência a sério, não é? Porque não há água, para que querem papel higiênico. Enfim, mas não interessa. Em segundo lugar, para assaltos. Não é? O que vai acontecer é que a escumalha urbana acaba por assaltar, mas é no mesmo dia à noite. Pronto. No mesmo dia da catástrofe à noite começam os assaltos às grandes superfícies, em que se partem as montras e enchem carrinhos com tudo e mais alguma coisa que não tem nada a ver com, desde eletrodomésticos, plasmas, tudo o que lhes aparecer à frente vai tudo, não é? Porque já agora aproveitamos, não é só alimentos, não é? Vai tudo. E no segundo dia igual e no terceiro já não há nada. Já não há nada. É evidente que se todos os supermercados de uma grande cidade forem atacados, não há polícia no mundo que chegue para impor a ordem. Não há a capacidade física, humana, institucional de assegurar, a não ser numa ditadura, mas eu não estou a ver que os países brandinhos declaram o estado marcial, martial law. Sim, mas estão disponíveis para atirar sobre as populações? Não estão, não é?
que isto resolvia-se. Como é que se resolvia? Com meia dúzia de atiradores experientes, chegaram destes assaltos e tal, 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 tal. E quando tivessem 50 no chão, se calhar já não saltavam mais. E depois mais 50 noutro lugar e mais 50. Isto não se pode fazer. E os direitos humanos? Os senhores não estavam da cabeça. Não. Portanto, vão deixar correr o marfim. E o deixar correr o marfim é o Walking Dead. Vai dar o Walking Dead. Mas enfim, não faz mal. Vamos ficar a ver. Não faz mal. Depois a seguir vem a ditadura. A ditadura administrativa. Estão a perceber? Para isso é isto. O caos serve para justificar a ditadura administrativa que vem a seguir. Bom. E isto acontece quer seja um apagão de longa duração, quer seja uma subversão, um golpe de Estado, uma guerra, uma coisa qualquer, ou um crash de longa duração, não é? O 25 de Abril foi bem organizado, não é? Porque era uma ditadura, a malta tinha medo da polícia, Grândola, Vila Morena, no fim do dia, o golpe de Estado tem que se resolver num dia. O problema do golpe de Estado é que um golpe de Estado tem que se resolver dentro de um dia. Começou de madrugada e à noite já havia a Junta de Salvação Nacional e acabou-se. E acabou-se. Portanto, o golpe de Estado resulta num dia. Uma revolução não leva, às vezes, meses. Não é? Portanto, um processo de golpe de Estado é instantâneo e tem que sim assegurar uma ordem à força logo a seguir. Se for uma revolução, um processo gradual e a coisa dá para peras, não é? Acaba numa guerra civil, como é evidente. Eu penso que na Europa vamos ter guerras civis. Portanto, vai haver uma guerra civil em França, vai haver uma guerra civil em Espanha, vai haver... Eu já disse isto. Não quer dizer que não haja noutros países, não é? Se calhar nos Estados Unidos também há. Mas eu estou a falar da Europa porque é onde a gente vive, não é? O Brasil é diferente, porque o Brasil são muitos Brasis, não é? Quer dizer, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se calhar não tem nada a ver com o Nordeste, está a ver? Mas falamos todo brasileiro. Eu sei que falam, a capital é a mesma, a capital é a mesma, a língua é a mesma, a língua é a mesma, e a comida é mais ou menos a mesma. Não é bem igual, mas é quase igual. Pois é, mas no fundo são vários países, não é? Quer dizer, tem um país no Norte e um país no Sul, tem um socialismo no Nordeste que não tem no Rio Grande do Sul, não é? E depois São Paulo é aquela confusão completa e o Rio é outra, não é? Bom, mas enfim, de qualquer maneira, as grandes cidades são más para qualquer destes eventos, Estou a ver a cara dos jovens olhar para mim e dizer assim, e agora, o que é que a gente faz a seguir? Pois, em caso de subversão, de guerra, de crash económico, vai dar ao mesmo, não é? De repente não há dinheiro, de repente não há... já não funciona o dinheiro, o multibanco de um dia para o outro parou. Bom, nesse caso, eu não aconselho muito a que as pessoas fiquem nas cidades. Mas eu não tenho outra alternativa. Your problem. Quer dizer, deviam ter, vocês cortaram com a família, não é? Quem é que não tinha uma família com um ramo a viver na província? Quem é que não tinha? Eu não conheço ninguém em Portugal. Toda a gente que eu conheço, toda, não era exclusivamente urbana, sobretudo a classe média. Mas não só, quer dizer, desde a aristocracia até aos pobres, toda a gente tinha alguém a viver no coisa. Mas não quiseram, não. Não, nós queremos ir para o pé do mar. Para o pé do mar, que é o sítio pior para se estar num tsunami, que é o sítio pior para se estar num terremoto, que é o sítio pior para se estar numa convulsão subversiva, que é o sítio pior para se estar num crash económico, que é o sítio pior para se estar num apagão. E porquê? Uma razão simples. Não há sustentabilidade. Não só há uma vulnerabilidade física do território, não é? Se houver um tsunami, ocorre aonde? Ocorre em Portugal, no que eu chamo o Eldorado. O Eldorado. Vamos supor que Portugal é isto, não é? O mapa, o Minho, não é? A fronteira com a Espanha, o mar. Há um Eldorado. Qual é o Eldorado? Começa no Rio Minho e vai até ao Algarve, à fronteira com a Espanha. É um L dourado. Porquê? Porque Algarve, praia boa, hotéis de luxo, que maravilha, cines, ui, maravilha das maravilhas, Setúbal, Macrópole, Lisboa, Macrópole ainda maior, com Estoril, Cascais, Oeiras, que maravilha, Aveiro, que maravilha, Leixões, não sei o quê, Porto, blá, 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 Viana do Castelo.
Esse Eldorado fica debaixo d'água, em caso de tsunami. Esse Eldorado fica, como já ficou em 1755, afetado pelo tsunami, pelo terremoto, por tudo ao mesmo tempo. É o pior sítio, é onde vive a população. A malta quer fugir para o Eldorado, para o litoral. Porto, Lisboa, Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Sines, não sei quê, o Algarvezinho da Silva, tudo no Eldorado que fica bastante. Ai, que horror, não seja da pessimista. Está bem, isto não é obrigatório, não se escusam de ver, podem deitar fora ou passar em frente. Bem, esta zona tem difícil sustentabilidade. Porquê? Porque falta o básico. Produz alguma coisa, produz alimentos, produz. Aqui há uma fábrica de. Sim, essa fábrica dura para quanto tempo? E quem é que faz os suprimentos da fábrica? Fábrica de produtos alimentares. Vive de quê? Da carne de onde? Do leite de onde? Do mel de onde? Do interior. Ou importação. Estão a perceber? Portanto, não é sustentável. A curto prazo, não é sustentável. Fecha. Bom, portanto, a questão central é a sustentabilidade. Sustentabilidade. O campo é mais sustentável do que a cidade, porque o campo tem hortas, tem ovos, tem frangos, tem galinhas, tem, estás a ver, patos, tem vacas, tem porcos, tem tudo mais. Ou seja, há todo um conjunto de fundo de produções que mantém uma certa sustentabilidade. É claro que fugir tudo para o campo, é óbvio que a sustentabilidade fica comprometida. Mas quem já tenha um sistema de sustentabilidade, e as casas tradicionais portuguesas tinham um sistema de sustentabilidade, é óbvio que essa sustentabilidade garante uma maior a possibilidade de sobrevivência do que uma acrópole no meio do cimento armado, onde a única coisa que há é roubar. É para roubar primeiro os supermercados e depois roubar as casas particulares. Bom, a coisa não é famosa de maneira nenhuma. O que é que eu preciso ter mínimo para... Bom, aquilo, já se sabe, aquilo que se aconselha é sempre a mesma coisa. Tem que ter uma reserva de água potável, tem que ter uma reserva de alimentos de curto prazo, tem que ter combustível para poder fugir das grandes cidades sem ir ao posto, coisa que os portugueses não fazem, porque andam sempre na reserva e, portanto, vai haver filas intermináveis junto dos postos de gasolina ou de gasóleo para poderem fugir da cidade. É o caos, não vale a pena. Portanto, ter reserva de combustível em casa e depois ter coisas que os senhores não sabem usar, mapas. Eu não conheço ninguém da geração Z que saiba ler um mapa. Porquê? Porque os senhores começaram por não ter geografia. Os senhores começaram por não ter geografia de Portugal. Nós tínhamos mapas em branco com pintinhas. E dizia assim, ponham os nomes das cidades, ponham os nomes dos rios, ponham os nomes... E tínhamos que fazer isto até à quarta classe. Quarto ano. Guimarães, Braga, Porto, está errado. Pá! Não é? Porto é mais acima. Porto, é do outro lado do rio. Pronto. Estás a ver? Tínhamos que saber o mapa, os rios, os caminhos de ferro, também era demais, não é? As serras, não servia de muito. Mas tínhamos que empinar, ainda hoje sei, não é? Portanto, a porrada levei. Peneda, Soares, Jerez, Cabreiros, Falperra, Marão, Laroco, Barroso, Padrão, Lacroa, Montezinho, Nogueira, Bones, Bogador, Reboredo, Gralheira, Estrela, Macata, Gardunha, etc. Até chegar ao Algarve, que era Espinhaço de Cão, Caldeirão ao Mu, Monchique e Montefigo. Para que é que isto serve? Não sei, eu tenho 73 anos e ainda sei, porque levei tanto enxerto de porrada. Agora, tem alguma utilidade nestas alturas, que é, a seguir a isto é a Serra Tal. Olha aqui, não é? E os rios e os afluentes, a gente sabia. Sabor, tua cor, Tâmega e Sousa. Já sei que a seguir ao Tâmega é o Sousa. Há um rio mais abaixo. Há um rio mais acima. Está a ver? Nós tínhamos o mapa na tola. Os putos de 10 anos. E os senhores não sabem nada disto. Porquê? Porque é opressão. Não é não. Porque o sistema de ensino é feito para fabricar pessoas ignorantes e escravas. Porque os senhores não são autossuficientes. Não conseguem pegar num mapa e ir a pé daqui para ali.
E eu consigo, quer dizer, já não tenho pernas para isso, mas se for devagarinho vou. Está a perceber? Bom, portanto, o mapa é crucial. Aprendam a ler. Epá, eu tenho jovens da vossa geração, formados, eu não vou dizer nomes, que me disseram assim: eu não sei ler a sua letra. Não sabe ler a minha letra. Mas porquê? É uma letra assim tão má? Não, eu não aprendi a ler a letra escrita cursiva. Só sei ler. Isto é uma coisa única. Quer dizer, há uma geração que se formou, já se formou, e que nunca aprendeu a ler cursivo. Bom, isto liberta as pessoas ou escraviza as pessoas? Isto é libertador ou escravizador? Bom, portanto, o que é que eu teria como mínimo indispensável? Mapas, mapa de Portugal, lanterna e rádio solar. Há hoje já dois em um. Já há dois em um, que são chineses, paciência que se lixe. Eu tenho vários, não é? Tem uma placazinha solar, tem uma bateria e tem uma manivela. Um gerador manual. É bom. Uma faca de mate é o mínimo, que tem uma serra de um lado, uma coisa do outro. Provavelmente uma caixa de fósforo ou um isqueiro. Coisas que são o mínimo indispensável. Depois, a seguir, eu penso que era bom que cada um pensasse já, antes de acontecer, no resto da família que sobra, conheçam-na, vão lá conhecê-la, em vez de andarem epá, o dia todo a ouvir música. Epá, se calhar aproveito um fim de semana e vou conhecer uns parentes que ainda vivem em Castanheira de Pera ou em Ráquio Parta de Baixo, não é? Pá, que tem. Pá, isto é uma merda, pois é, mas é aqui que se sobrevive. É aqui que se sobrevive. Portanto, pessoas que ainda tenham autossustentabilidade e depois é fundamental. Agora, vou falar para um grupo restrito. Atenção para os crentes, que isto vai ficar entregue nas mãos do pandemónio, não é? Pandemónio. Demónios, sabe o que quer dizer pandemónio? Demónio, pan, geral. Vai ser um pandemónio, um grande demónio, pandemónio. Ou seja, vamos chegar a uma altura em que vão perseguir as comunidades religiosas, sobretudo o cristianismo. Quando se fala em perseguir a religião, é perseguir o cristianismo, não se iludam, não é? Não é perseguir os budistas, não é perseguir. Portanto, enfim, quem tem estas preocupações depois tem que arranjar uma espécie de salvaguarda que dê para poder continuar, porque não estejam à espera que o sistema vos acolha, não é? Pronto. E depois a seguir vem a grande solução para o caos, que é a ditadura que nós chamamos a ditadura do homem da iniquidade, se quiserem chamar-lhe anticristo e as duas bestas, não é? O falso profeta e o anticristo. Enfim, vai dar ao mesmo a ideia da criação de uma autocracia impositiva, limitadora da vontade individual, limitadora das liberdades públicas sob o pretexto da segurança e da sobrevivência, que vos vai dar rendas mínimas desde que vendam a alma. Basicamente é isso. O senhor venda-nos a alma que nós garantimos que você come o mínimo indispensável. Portanto, aqueles que preferem a comodidade da sobrevivência mínima e vendendo a alma vão ter esta solução, e os que não querem vender a alma vão ter que passar à clandestinidade, vão ter que viver fora do sistema. Mas viver fora do sistema é não poder fazer nada, porque as cabras da Europa já estão a criar a moeda digital, que vai ser uma peça-chave naquilo que é o pensamento único, vai ser uma peça-chave naquilo que é a subjugação da humanidade, que eles desprezam, que eles querem destruir. O projeto não é das elites, nunca foi, não é? Eles tratam as pessoas normais como os comedores inúteis, aqueles que devem ser extintos porque são comedores inúteis. Isto é que é o humanismo destes filhos da bem. Portanto, há aqui uma opção, pois, que tem a ver com a vontade de cada um, os ideais de cada um e as prioridades de cada um.
Não é assim? Eu, que sou um defensor da liberdade, acima de tudo, porque foi o maior presente que Deus nos deu, que foi a liberdade, não me subjeitarei jamais. Epá, mas o senhor é velho, se vão um tiro nos cornos não se importa muito. Importa-me alguma coisa, não é? Apesar de tudo, não é? Tenho família, tenho filhos e netos, mas quer dizer, se tiver que levar um tiro nos cornos, eu prefiro dar ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, isto de levar aquilo barato com cânticos e palmas não é o meu estilo, não é? Por isso é que eu tenho uma boininha destas. E, portanto, acho que nós temos que aprender autodefesa, temos que aprender autossobrevivência e depois aqueles que têm valores, que não é a maioria, que têm valores que não negociam, que têm valores inegociáveis. Está a perceber? E essa é que é a linha vermelha. É não. Não é não. Há outros que não se importam. Ainda pagam por cima, não é? Pronto, mas isso é já com cada um depois presta contas, eu não me vou meter nisso, porque isso já é da liberdade individual. Mas vamos chegar aqui. Que horror! Então o futuro é sombrio, é provisoriamente sombrio. Isto não vai levar muito tempo. Eu dou-lhes a década, que eu digo, esta década, reparem, já vamos a meio, e o que falta da década vai ser o desastre da reviravolta. Mas vai ter pontos altos, não é? Se vier a contra-revolução, epá, cá estaremos. Eu no dia 25 de novembro fazia parte do ELP e estava num prédio, juntamente com mais 5 antigos combatentes, com cunhetes de. Não sei quem é que lá pôs aquilo, não fui eu, garanto-lhes eu que não fui. Cunhetes já disse isto várias vezes em público, de granadas defensivas, rações de combate, mas não sei o quê, à espera de uma ordem que viesse dos generalianos para começarmos a mandar aquilo para umas colunas que iam passar por ali. Havia mais 3 no mesmo sítio onde eu estava, na mesma rua, em Lisboa. Ficámos lá umas horas enormes à espera, acabámos de comer a ração de combate e não fazer nada. Depois veio uma informação via não é telefone, digamos lá, walkie-talkie, a dizer, pronto, já não é preciso nada, está a ganho isto, saiam ordeiramente, deixem ficar aí tudo que nós vamos escolher. E da hoje estou para saber, eu não sabia que era do ELP, vejam bem. Depois é que perguntei ao dirigente daquilo, disse, sim, isto era do ELP. As pessoas, a partir de uma dada altura, transformam-se em resistência. Não é preciso ter uma escola muito apurada. É uma questão de sobrevivência. Ou resisto ou mato, ou morro. Portanto, meus senhores da juventude que dizem o que é que eu hei de fazer, que têm pistas. Se não têm ânimo para isto, então deixem-se morrer. Pronto. O que é que está de fazer? Por isso é que eu acho que a taxa de suicídios vai ser, na vossa geração, que é feita para ser ignorante e escravizada, vai ser brutal. Não é só na polícia que isto acontece. Meus senhores, aqui têm. Não são grandes notícias, eu prefiro não as dar, mas acho que tenho a obrigação moral de responder ao jovem que me disse, senhor professor, o que é que eu faço em caso de catástrofe, que eu nunca fui treinado para saber responder. Aqui tem a resposta de um velho. Muito obrigado.